pessoal, hoje eu tô aqui com vocês para continuar a nossa revisão de história. Se você tá chegando aqui nesse vídeo, a gente já gravou um vídeo, certo? Primeiro, que é onde eu conversei com vocês sobre o período colonial brasileiro. Então, desde a descoberta do Brasil, né, o achamento das terras brasileiras até a proclamação do Império, né, da independência do Brasil e de Portugal. E aí agora a gente vai estar começando a fase seguinte, a colônia, que é o Império Brasileiro, tá certo? Se você não assistiu ainda a aula de colônia, eu aconselho que você pare esse vídeo, volte lá, assista a revisão sobre o período colonial, para que os acontecimentos façam mais sentido, tá certo? Então, bora começar a nossa aula, para não demorar mais ainda, porque o Império é uma fase bem extensa também, certo? Não só uma fase extensa no período de tempo, mas principalmente de acontecimentos. Em relação à passagem do tempo, a colônia ela é bem mais antiga, bem mais comprida, né? Bem mais longa. A gente tem bem mais séculos de colônia do que de império, mas o império ele reúne muitos acontecimentos importantes e uma estruturação significativa do território brasileiro, certo? Da conjuntura social, estrutural. O Brasil vai começar a se formar como um país, como uma nação. Não é à toa que depois do Império a gente dá origem à República Brasileira, e a República Brasileira é de fato o Brasil que a gente conhece hoje. Então, o Império, a gente vai ter figuras muito importantes, revoltas muito importantes também. E é isso. O Império, de modo geral, ele é dividido em três fases, certo? Primeiro reinado, na figura de Dom Pedro I, né? Dom João vai embora para Portugal após a Revolução do Porto, deixa aqui o seu filho. Dom Pedro I gera a independência do Brasil, né? Promulga a independência do Brasil e é o líder, né? O imperador dessa primeira fase. Dom Pedro I volta para Portugal no fim do primeiro reinado, que a gente vai discutir mais à frente, por uma vacância de trono e uma disputa de trono português. Então ele volta para Portugal, a gente tem início, deixa aqui o seu filho, ainda criança, Dom Pedro II, né? A gente tem então início ao início do período regencial, onde algumas figuras vão governar o Brasil durante um tempo até Dom Pedro II atingir a maioridade. A gente sabe que não esperam Dom Pedro II atingir a maioridade. E a gente começa o segundo reinado numa figura super emblemática de Dom Pedro II, que é esse cara à direita da imagem, certo? Do nosso slide. A maioria das imagens, já é um fator que eu vou começar a discutir com vocês agora. A maioria das imagens que a gente tem acerca de Dom Pedro são fotos mais envelhecidas. Dom Pedro assumiu o poder do Brasil aos 16 anos, então ele era muito jovem. Então, as fotos, as imagens e as pinturas que a gente tem dele são imagens que tentam retratar Dom Pedro mais velho para tentar reafirmar o poder dele, para tentar trazer uma imagem de mais maturidade, mais experiência e assim tentar trazer mais confiança ao poder dele, certo? Então, a gente ou tem foto de Dom Pedro II muito novo, ainda criança, ou ele já com esse aspecto mais velho e mais maduro para trazer mais confiabilidade ao seu poder. Dom Pedro vai passar mais de 40 anos no poder do Brasil, salvo engano, é, e é deposto, né, pelos militares, dando um golpe de república e fundando a República do Brasil com Marechal Deodoro da Fonseca. De modo bem rápido e bem sucinto, é isso que acontece no Império Brasileiro. E aí, com vocês hoje, eu vou estar discutindo algumas datas importantes, algumas leis importantes. Eu considero que na fase imperial a gente tem dois ramos de acontecimentos que são muito importantes. A gente tem leis muito importantes que vão ser feitas, seja por questão abolicionista, seja por questão econômica. E a gente tem revoltas muito importantes, que são chamadas as revoltas regenciais e imperiais, tá certo? Então, vamos começar discutindo um pouco, primeiramente, né, os antecedentes desse período. Então, em 1808, por isso que eu disse que é importante assistir a aula de período colonial, mas em 1808 a gente tem a chegada da corte portuguesa e família real no Brasil, bem como a abertura dos portos para que, mais à frente, né, para que a corte portuguesa e a família real pudesse continuar com o seu comércio, e isso trouxe mais visibilidade, mais rotas comerciais para o Brasil, o que vai favorecer a sua independência, certo? Em 1817, a gente tem uma revolta muito importante, que é a insurreição pernambucana, que vai trazer outros ideais de nação, certo? De independência para o Brasil, que vai favorecer propriamente dita a independência, né? Em 1801, em 1820, 1821, a gente tem a revolta do Porto,
que pede pela volta de Dom Pedro I, né? Napoleão Bonaparte é deposto, desocupa os territórios europeus e aí a população portuguesa pede pela volta do seu rei, que é Dom João, que está aqui em terras brasileiras, né? E aí ele volta junto com a corte portuguesa para Portugal, para reinar lá. Em 1022 a gente tem o Grito do Ipiranga, 1822, né, que declara a independência do Brasil em relação ao trono português. E aí a gente tem um outro português no poder no lugar de figura pública, né, de imperador do Brasil, mas numa nação independente agora. Então, uma das questões importantes do Império é realmente essa. É a ideia de que a gente queria independência de um país, né, a gente queria deixar de ser colônia, mas a nossa figura pública de maior poder vai continuar sendo um português e um português muito autoritário. Então, os dois governos portugueses que a gente tem, primeiro e segundo reinado, certo? A gente não pode esquecer que, embora Pedro II, né, Dom Pedro II, ele seja brasileiro, digamos assim, tenha sido criado no Brasil, ele vai ser criado aos moldes europeus, então ele também vai ser um rei português. Essa é uma das prerrogativas, né, das questões a serem levantadas no estabelecimento da República. É de que a gente é um país americano governado por moldes e modelos portugueses, europeus, né? Então, esse vai ser um fator importante. Dito isso, a gente tem aí nosso Dom Pedro I, certo? E a gente vai estabelecer algumas datas que são importantes. Em 1824, quando Dom Pedro I de fato começa, a gente começa em 22, certo? Mas tá, a gente tinha um país que era uma colônia e a gente precisa agora de um documento que organize, né, que faça o regimento desse solo que ficou aqui. Então a gente precisa de uma constituição. E aí, as constituições, uma dica que eu dou para vocês é que a gente vai ter muitas constituições ao longo do período de formação brasileiro. E uma coisa que eu fiz no meu período de cursinho foi listar essas constituições, se não me engano, dão 8, por aí, importantes constituições, para que a gente pudesse identificar quais são as diferenças entre cada constituição. Então, por exemplo, a gente vai mudar muito ao longo do tempo a questão do voto, a questão da cidadania brasileira, a questão de principalmente do voto, mas o título do Brasil, a bandeira do Brasil, o Brasil vai passar a ser Estados Unidos, né, da América, República Federativa, enfim, a gente vai ter várias nomenclaturas e tudo isso vai ser regido pela Constituição, certo? Na ditadura isso vai ser muito importante também, mas enfim. Antes de 1823, um colegiado fez uma Constituição, que é o ano aqui de 1823, certo? Que é a Constituição da Mandioca, que ficou conhecida como Constituição. Vou colocar aqui sim, Mandioca, para vocês lembrarem. Muitas questões trazem essa Constituição em comparação com a de 1824. Primeiramente, a de 1823, ela foi tentada, aos modos da época, reunir o máximo de pessoas possíveis para fazer essa Constituição, certo? Dom Pedro I, ele recusa essa Constituição, ele coloca ela abaixo, ele faz ele mesmo a Constituição, certo? A gente tem que lembrar que nessa época a gente já tem o Iluminismo, a gente já teve Montesquieu, Maquiavel e todos os contratualistas, a gente já teve a teoria de tripartição dos poderes, certo? Então esse é o modelo de federação que é seguido. Dom Pedro I recusa a Constituição. Em 1824 a gente tem a primeira Constituição que realmente vai ser seguida. Deixa eu colocar aqui outra cor para ver se aparece melhor. Então aqui a gente tem a primeira Constituição dita brasileira, elaborada por Dom Pedro I, perdão, e ela foi uma Constituição outorgada. E bem, o que é que quer dizer uma Constituição quando ela é outorgada? Qualquer documento público ele pode ser promulgado ou outorgado. Quando ele é promulgado, certo? Quando houve a promulgação de algo, significa que aquilo foi votado, aquilo foi consultado, aquilo foi estabelecido por milhões de pessoas, milhares de pessoas. Então, por exemplo, a nossa Constituição Cidadã, que é a nossa mais recente Constituição e nossa atual Constituição, ela foi promulgada. Ela foi uma Constituição que ela foi feita por um colégio eleitoral, ela foi votada, pensada e repensada, votada, certo? Então, ela foi promulgada. A Constituição de 1824, assim como algumas constituições de períodos ditatoriais, é comum elas serem outorgadas, ou seja, elas são impostas. A figura pública de maior poder estabelece a Constituição e diz que essa é a verdade sobre aquele país. E aí a principal característica dessa Constituição é a característica do poder moderador. Dom Pedro, beleza, a gente vai ter uma tripartição de poderes, mas essa tripartição de poderes, esses três poderes, eles são iguais entre si, mas são inferiores a um poder maior, que é o poder moderador,
ocupado pelo próprio imperador, certo? Então, tudo passava pelo crivo de Dom Pedro I e nada poderia ocorrer sem o aval dele, certo? Beleza, a Constituição foi feita. Em 1825, a gente tem uma guerra emblemática, que é a Guerra da Cisplatina. Vocês vão ver que Dom Pedro I, assim como Dom Pedro II, vai gastar muito dinheiro em guerra. Dom Pedro I na Guerra da Cisplatina, Dom Pedro II na Guerra do Paraguai. E ambas as guerras vão ser motivo da queda do governo deles, certo? Isso de gastar muito dinheiro dos cofres públicos em guerra traz uma desvalorização perante o povo, porque o povo fica insatisfeito, certo? Então a gente tem a Guerra da Cisplatina, que o Brasil vai tentar reaver alguns territórios que eram seus da Bacia da Cisplatina, certo? Da Bacia Platina, perdão. A Bacia Platina é uma importante junção de territórios mais ao sul da América do Sul ao mar, tá certo? Então é uma importante rota comercial da época e também era um importante meio que o Brasil tinha de ter contato com regiões mais ao sul. Vocês vão lembrar que na aula passada, quem assistiu, eu mencionei que o Brasil fez uma troca com a Espanha de alguns territórios, como os Sete Povos da Missão, a Colônia de Sacramento, que todos são países que ficam naquela região, da região platina. Então, o Brasil vai tentar reaver esses territórios que ele perdeu, certo? E, como eu falei, Dom Pedro acaba gastando muito com essa guerra, que é um dos motivos do seu enfraquecimento. Ao contrário de Dom Pedro II, Dom Pedro I gasta muito dinheiro com a guerra e perde a guerra, certo? Ele não consegue reaver os territórios. Um dos territórios da Bacia Platina vira o atual Uruguai, certo? Já Dom Pedro II, ele gasta muito dinheiro, mas ele vence a guerra, mas acaba que é uma vitória sem grandes conquistas, digamos assim. Feito isso, vão ter mais vários acontecimentos ao longo do primeiro reinado, mas os mais importantes são esse, em 1831, Dom João morre, certo, em Portugal, e aí, por ordem natural, o rei seria Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I vira então rei do Brasil, né, imperador do Brasil, e aí ele manda sua filha, uma de suas filhas, para Portugal para ocupar o trono. Só que um dos seus irmãos não aceita que a filha de Dom Pedro governe no lugar de Dom Pedro e aí quer ocupar o lugar dele. E aí Dom Pedro I vai gastar muito dinheiro financiando essa guerra fora, né? E aí um dos questionamentos dos brasileiros são isso, a gente vai estar gastando muito dinheiro com um país que não é mais a nossa metrópole, tá entendendo? Financiando guerras em função dos cofres públicos brasileiros, né? E aí Dom Pedro I deixa o trono, abandona o trono brasileiro, vai embora para Portugal e se torna rei de Portugal lá, certo? Então aqui eu vou colocar ó, a abdicação do trono. A Constituição de 1824, elaborada por Dom Pedro I, previa que, em caso de vacância do trono, assumiria um regime de governo de regências trinas, certo? E aí a gente sabe que as regências trinas elas não vão durar, a gente vai adaptar para o modelo de regência una até Dom Pedro II poder assumir o comando do Brasil. E aí, nesse caso, a gente sabe também que vão antecipar a maioridade de Dom Pedro. Mas aí a gente tem que lembrar as questões de Dom Pedro II, né? Ele foi deixado no Brasil ainda criança sobre os cuidados de pessoas de confiança de Dom Pedro I e ele foi educado para ser imperador. Então, Dom Pedro II era uma pessoa muito bem letrada, muito bem intelectualizada, assim, ele tinha acesso às artes, aos conhecimentos, ele falava muitas línguas, então ele foi criado para ser imperador, certo? E isso fazia dele uma pessoa muito inteligente. No governo dele, a gente vai ter alguns incentivos a essas áreas. A gente tem algumas obras no Rio de Janeiro que são próprias de Dom Pedro II, é, bibliotecas reais, enfim, tudo isso, que estimulam essa parte. Tem até algumas questões que trazem isso. E aí, bora para a nossa primeira questão dessa temática. Quando as elites de cada região do país procuram estabelecer sua autonomia em relação ao governo central, elas se confrontaram com o espectro de uma anarquia social. Em uma sociedade escravocrata, a possibilidade de tal desordem ameaçava tudo. Líderes locais apoderaram-se da legitimidade que a monarquia oferecia como a tábua de salvação, e o Estado monárquico central que eles construíram os trouxe à terra firme. Os vínculos que se seguiram entre várias regiões levaram um sentimento de solidariedade. O Estado, portanto, fomentou a emergência de uma nação única, o Brasil. A aliança entre elites regionais e o Estado monárquico resultou na
Gente, a gente tem que lembrar que o que foi mencionado na aula anterior sobre colônia. A colônia se encontrava, a gente tinha acabado de ter várias revoltas que a gente chama de revoltas separatistas do período colonial, que são revoltas que elas denunciavam os abusos de uma coroa, certo? Que cobrava muitos impostos. Então, meio que a gente chama de revoltas separatistas porque elas queriam se separar realmente e fazer um Brasil fragmentado. A insurreição pernambucana é o principal exemplo disso que eu citei de 1817, que eles queriam fundar o seu próprio país e se libertar dessa coroa. Então, a ideia de independência, quando ela surge, quando ela forma esse Estado monárquico, esse império, ele traz a ideia de uma certa união, de que aquele separatismo que havia ocorrido, ele agora se concentraria na figura de Dom Pedro I e a gente teria um Brasil mais unificado, tá certo? Então, essa ideia de unificar, é algo até que vai ocorrer semelhante no estabelecimento da República, é a ideia de promover a questão da identidade de um povo. Então, é você estabelecer aspectos que unam aquele povo em torno de alguma imagem, de algum ideário. O que vai acontecer na República é que os militares eles vão estabelecer imagens de confiança, né? Uma bandeira, um hino, um, um representante do povo que vai unir um país naquela imagem, tá certo? Na, no Império, isso acontece em torno da figura de Dom Pedro I e de todo o seu ideário de independência, tá certo? Então vamos lá. A aliança entre a elite e o Estado resultou na predominância do Partido Conservador. A verdade é que ao longo de todo o Império, os partidos eles vão estar entrando em conflitos entre si e no primeiro reinado, isso não é uma marca ainda tão predominante. Na regência e no segundo reinado, isso vai se tornar muito mais prevalente. A consolidação de ideais republicanos, que ainda não, isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer mais ou menos a partir de 1870, que é quando a gente tem o Manifesto Republicano. Então, é quando o republicanismo ele vai atingir camadas mais expressivas, certo? Promoção de uma identidade brasileira, que é exatamente isso que a gente discutiu. Elaboração de leis abolicionistas, a gente ainda vai esperar mais um pouquinho para o surgimento do abolicionismo. A gente tem que, esse século, o Brasil ele vai ser um dos últimos países, né, a abolir a escravidão, principalmente em território americano. Mas a gente ainda aqui não começou nem, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que em 1865 eles abolem a escravidão no território dele. Eles ainda nem fizeram isso. Então, não, esse ideário abolicionista ainda não chegou em terras brasileiras, apesar de a gente já ter tido algumas revoltas que anunciassem a escravidão, o fim da escravidão, né? Eclosão de revoltas regenciais, isso se restringe mais ao período regencial de fato, e é mais para frente a gente está tratando aqui de uma fase de mudança entre colônia e império, perdão. Fica com um gabarito aqui, letra C. Próxima questão. No Império Brasileiro, apesar do apego a certo ideário do antigo regime, as ideias e práticas políticas inéditas que se moldaram e se redefiniram naquela conjuntura acabaram por converter a coroa em Estado. Então, ó, converter a coroa em Estado. E fizeram com que a política deixasse os círculos palacianos. Então, a política vai deixar os círculos palacianos privados para emprestar uma nova dimensão à praça pública. A política vai começar a ser debatida. Por consequente, o novo império não mais podia fugir à obrigação de conduzir a sociedade, fazendo-se reger por uma constituição, ainda que outorgada, e articulando-se por meio de divisão de poderes que respeitasse, a princípio, pelo menos, a participação daqueles que são considerados cidadãos. Com base no texto, a formação do Estado brasileiro prevaleceram ideias e práticas derivadas dos princípios federalistas. Ainda não, a gente não tem essa ideia de federação, apesar de estar sendo formada. Republicanos, o republicanismo ainda vai surgir. Abolicionistas também não. E aí, democráticos, a gente tem que ter uma ideia que, hoje, para nós, o que a gente pensa vendo essas ideias é que não havia democracia. Mas para eles, eles estavam até avançando, mas a formação do ideário, ele está basicamente perguntando o que é que deu origem, no que é que as ideias que estão formando o Brasil tiveram por origem. E aí a gente tem que lembrar, que foi algo que eu mencionei na aula passada também, que vai ter ocorrido o iluminismo. E o iluminismo ele vai se disseminar e inspirar e transmitir ideias para todos os regimes que a gente vai ter, certo? Então, o próprio Estados Unidos, quando vai formar a sua Constituição, também vai se inspirar em ideais iluministas. Então, o Brasil, que está sendo formado, ele vai se inspirar nesse ideário iluminista. Lembre que eu falei que
os filhos da elite mineira, os filhos da elite pernambucana, os filhos de todas as elites, eles vão para fora, né? Eles vão para o exterior, eles vão principalmente para a França Revolucionária, vão adquirir esses ideais e vão voltar para o Brasil. Esses ideários, com o passar do tempo, eles vão chegar aqui também por meio dos visitantes, dos estrangeiros, né? E dos imigrantes que vão estar chegando no país. E isso vai estar entrando no país. E aí, a própria Constituição, quando ela é estabelecida, a ideia de um Estado, a ideia de uma nação, a ideia de uma política que é discutida publicamente, é uma ideia iluminista, certo? Então, tudo isso que a gente tem hoje como natural foram ideias vindas do iluminismo, tá certo? Então, a gente fez aqui como gabarito a letra A. O iluminismo ele vai afetar tudo que a gente tem por política. O que era conhecido por política é modificado através do iluminismo, tá certo? Terceira questão. O artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes, os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados, militares, oficiais militares, se forem maiores de 25 e 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras, os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos, os criados de servir, cuja classe não entram os guarda-livros, os primeiros caixeiros da Casa de Comércio, os criadores de acarém especial, que não forem de galão branco, e os administradores de fazendas rurais e fábricas. Os religiosos, os que não tiverem renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pela representação popular e sigilo individual. A gente que sabe que o voto ainda vai ser por muito tempo aberto, né? Isso não é mencionado aqui nessa questão, mas também não há essa representação popular, a gente já tiraria essa alternativa por isso, porque existem muitas restrições para que a pessoa possa votar. Ela tem que ser, não pode ser menor de 25 anos, a não ser que tenha esses determinados empregos mencionados, não pode ser criado de servir, não pode ser de ordem religiosa, tem que ter uma renda anual líquida de mais de 100 mil réis. E isso numa população que era escravocrata, numa sociedade escravocrata, é muito difícil, certo? Essa aqui é a Constituição, aqui embaixo, de 1824, e aí é errado, né? Letra B, voto indireto e perfil censitário. O que significa um perfil censitário? Perfil censitário é quando a gente tem exatamente isso aqui. No caso da Constituição da Mandioca, de 1823, o voto se baseava na quantidade de alqueires de mandioca que você possuía, certo? Então, o voto era mais de 10 mil, você só podia votar se você tivesse mais de 10 mil alqueires de mandioca, por exemplo. E é por isso que ela levou esse nome. Censitário é esse caráter de renda, quando ela depende do seu poderio de renda, certo? Hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia, basta você ser maior de 18 anos, ou você pode conseguir o seu título entre 16 e 18 anos, não é isso? Mas mais de 18 anos, analfabetos já podem votar, mulheres já podem votar. Toda essa conjuntura que antes não tinha. Mas vamos deixar ela aí. Letra C. Liberdade pública e abertura política. Liberdade pública não tinha. Abertura política não, bem não. A gente tá falando de uma população que se baseava na escravidão, certo? Ética partidária e supervisão estatal. Não existe essa ética partidária, até porque o partidarismo nesse momento ainda ele nem era tão preponderante. E não há uma supervisão estatal definida dessa forma. Caráter liberal e sistema parlamentar. Também não. Porque ele está basicamente perguntando a gente como é instituído o sistema eleitoral no início do Império. Isso se restringe? Não é que se restringe, mas fala principalmente sobre como é que funcionava o sistema eleitoral nesse começo, como é que se dava o voto. E a gente fez com o gabarito de letra B. O voto ele era indireto, certo? Que é indireto quando a gente elege alguém que vai responder por nós e de perfil censitário, ou seja, eu precisava ter uma renda para determinar se eu ia votar ou não. Eu até poderia ser maior de 25 anos, não ser criado, não ser religioso, não ser de ordem religiosa, não ser um criado de servir, mas se eu não tivesse uma renda superior a 100 mil réis, eu não poderia votar também, tá entendendo? E é isso. Finalizando essa etapa, a gente vai discutir agora o período regencial. Tá, e aí reforçando aquilo que a gente tinha dito no começo.
a gente vai ter, quando o trono fica, a vacância do trono, ela prevê, a Constituição previa, que assumiria o regime de regências trinas, né? E aí o que acontece é que as regências trinas, elas não vão ter tanto sucesso, porque as três pessoas que estavam na regência, elas divergiam muito os interesses entre si. Na maioria das vezes elas eram de partidos diferentes e tudo mais. E isso trazia muito problema. Eu não vou estar aqui falando para vocês qual era cada regência, quem estava à frente de cada regência, mas eu me detive nessas aulas a discutir com vocês principalmente os acontecimentos que são mais importantes. Então, beleza, em 1831 a gente tem o início do poder regencial, do período regencial, e aí também em 1831, quando começa a primeira regência, a gente tem o ato, que é um dos principais feitos, o ato adicional de 1834, que ele ocorre durante essa regência, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ato adicional de 1834. Tá, e o que é que o ato adicional prevê? Ele vai prever algumas coisas que vão ser fundamentais, tanto no período regencial quanto no período do Segundo Reinado. E a gente vai ter aqui, ó, fundação da Guarda Nacional. E o que é a Guarda Nacional? É aquela guarda que vai ficar conhecida meio que como guarda privada do imperador, tanto do imperador como no caso agora dos regentes, certo? Porque a gente vai ter a regência trina agora, mas mais pra frente elas vão se tornar regências unas. Então a gente vai ter uma única figura no poder. Então, beleza. O ato adicional prevê a fundação da Guarda Nacional, prevê a Lei Feijó, e aí Feijó, no caso, vai ser Padre Diogo Feijó, que vai se tornar um dos regentes. Nessa época, ele não era regente ainda, né? Ele integrava uma das figuras públicas importantes de governo, mas a Lei Feijó. E basicamente, o que é essa Lei Feijó? A Lei Feijó, os Estados Unidos, eles vão se tornar 30 anos depois, né, vão abolir a escravidão, muito antes do Brasil, inclusive, 40 anos antes do Brasil. E aí, essa lei é uma lei que ela vai restringir o tráfico de escravos. Não é uma lei que vai findar com o tráfico de escravos, certo? Mas é uma lei que ela é feita por pressão da Inglaterra. A Inglaterra estava vendo vários países se tornarem abolicionistas e ela não queria comercializar, digamos assim, com nações que ainda eram escravocratas, né? E aí essa é uma lei que é feita para restringir o tráfico de escravos, mas que ela não vai resolver essa questão da escravidão ainda. Mas é a primeira lei que anuncia que essa questão ela começa a ser relevante no meio social em que ela vive. Então, por exemplo, lembra que no começo da aula eu falei que algumas leis vão ser muito importantes? Essa lei é uma delas. Essa lei vai começar a trazer luz acerca da questão abolicionista. E a gente ainda vai levar anos para realmente abolir a escravidão, mas já é um começo. E é algo que a gente vê, o livro do Boris Fausto, que eu mencionei na aula passada até, ele vai trazer alguns gráficos que eles têm por dados da época que vão mostrar que, ok, a escravidão não acabou, mas de fato começa a haver uma redução no número de tráfico de navios negreiros que ancoram nos portos do Rio de Janeiro e demais portos conhecidos por ter tráfico de escravos, certo? E aí é algo que já começa essa movimentação. E também nesse auto adicional a gente vai ter mais poder aos coronéis. Então é um momento onde os coronéis vão meio que comandar mais as suas regiões. A gente vai ter uma autonomia maior ao coronelismo, que vai inclusive ser algo muito preponderante na República também, mas aqui a gente já tem um início disso. Essa lei aqui, Lei Feijó, também ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, para justamente mostrar aquilo que eu disse a vocês, de que era uma lei mais que conseguisse, né, que possibilitasse a continuação do comércio entre Brasil e Inglaterra. E aí, beleza, feito isso, em 1835, Padre Diogo Feijó, que foi o fundador da Lei Feijó, ele assume a regência una do Brasil, certo? E vira um regente brasileiro. E aí, então aqui a gente tem início da regência una de Feijó, certo? Feito isso, a gente vai ver que uma coisa que acontece muito no período regencial é a disputa entre liberais e conservadores. Padre Diogo Feijó, ele era um liberal, certo? Então a gente conhece essa fase aqui como a fase do avanço liberal.
Só que logo nessa fase vão começar a haver algumas revoltas na colônia, certo? E aí os conservadores, numa tentativa de tomar o poder, eles vão culpar o liberalismo, né, os regimes liberais e os partidos liberais por esse surgimento das revoltas. Sendo que a boa parte das revoltas são todas consequências de atos até do primeiro reinado, tá entendendo? E aí não foi diretamente culpa de Diogo Feijó, mas isso é algo que vai cair na conta dos liberais e a gente vai ter a eclosão de muitas revoltas no território brasileiro, algumas que são bem conhecidas, que estão até nessa imagem aí que eu coloquei para vocês como plano de fundo. E são elas que a gente vai começar a discutir agora. Então, propriamente no ano de 1835, que Feijó assume a regência, a gente tem a eclosão de duas revoltas importantes. A cabanagem, no Pará, que até tá aqui embaixo, a cabanagem, e entre a balaiada e a cabanagem também tem uma que eu vou colocar aqui para vocês. Então, uma dica até que eu dou para vocês é que vocês façam uma tabelinha com as revoltas. Então, por exemplo, o que eu fiz no meu período de revisão foi o seguinte: revoltas coloniais. E aí eu listei todas as revoltas, o ano que cada um ocorreu, onde cada um ocorreu e o principal motivador e, enfim, geralmente eu colocava assim, por exemplo, cabanagem ocorreu no Pará, em 1835, foi uma revolta popular e se concentrou principalmente, botava assim, drogas do sertão, que aí eu já entendi que foi uma classe pobre quem fez, foi por conta da cobrança de impostos feita pelo Império, pela regência no caso, e principalmente não pela cobrança de impostos, peço perdão, mas nesse momento houve uma baixa no comércio das drogas do sertão, então essa ficou uma área que ficou muito pobre. E aí a regência continua cobrando sobre ela e isso faz com que ecloda uma revolta. Mas vamos lá, 1835 a gente tem a cabanagem, que ocorre no Pará. Mas junto à cabanagem, a gente tem outra revolta super importante, que é a revolta dos malês, que ocorre na Bahia, certo? Essa daqui eu vou colocar aqui, ó, Drogas do Sertão, para vocês lembrarem. E essa daqui eu vou colocar, ó, Escravos Islâmicos. Logo, ambas as revoltas são de caráter popular, certo? São revoltas populares. Aqui nas Drogas do Sertão a gente tem a redução do comércio, mais o aumento dos impostos, certo? E aqui na Revolta dos Malês, que ocorre na Bahia, é uma revolta popular. A gente vai ter outra revolta que ocorre na Bahia, que não é essa, que já é outro público quem faz, mas a Revolta dos Malês é uma revolta popular feita por escravos islâmicos que não podiam propagar o seu culto de religião, certo? Então, dentre muitas opressões, essa era uma das reivindicações dele. Em 1837, além disso, a gente tem também a Farroupilha, perdão, já ia pular. A Guerra dos Farrapos, que dentre todas, né, que essa aqui vai acontecer no Rio Grande do Sul, vai durar, sei que vai durar mais tempo, sei que a gente vai ter uma duração de 10 anos. Os farrapos, eles até conseguem ter um certo sucesso, eles fundam duas, é, não é estados o nome, mas eles fundam duas regiões, que é a República de Piratini e de Juliana, e essa revolta ela só vai conseguir ser resolvida com Dom Pedro II, em 1845, então ela vai passar bastante tempo. Mas aí, beleza, em 1837 a gente tem a Sabinada, que é a segunda revolta que ocorre na Bahia, certo? Mas a Sabinada, diferente da revolta dos malês, ela já é uma revolta que ela possui outro público motivador, né? Já vai ser uma classe um pouco mais abastada. E eles queriam principalmente separatistas. Tinha uma ideia separatista. E em 1838, a gente tem o início da regência una de Araújo Lima, que é o que a gente chama de período de regresso conservador, certo? Então, a gente vai botar aqui, ó. Regência una de Araújo Lima. Então, eu vou colocar aqui, ó, regresso conservador. Houve um regresso, houve um avanço? Isso é tudo questão de história, certo? Tem um querido professor nosso que falava uma frase que ele fala que aparece muito nos livros, isso é verdade, que ela diz basicamente o seguinte: nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, basicamente, eles só queriam poder e
sempre lutavam meio que pelos mesmos ideais, sabe? Assim, então, Araújo Lima, ele assume com essa prerrogativa de que Padre Diogo Feijó, os liberais, no caso, né, tinham trago essa onda de revoltas pelo território, e que ele basicamente vai resolver, só que isso não acontece. Em 1838, durante seu governo, a gente tem a eclosão de mais uma revolta, que é a Balaiada, certo? A Balaiada, ela acontece no Maranhão, em 1838, e essas duas revoltas aqui, elas vão ter o caráter separatista, certo? E aí, em 1840, os liberais, durante esse período, né, na regência Una de Feijó, os liberais começam a se reunir e falar que não tem condições de deixar um conservador no poder. E aí, em 1840, a gente tem a eclosão do golpe da maioridade, que basicamente eles antecipam os 18 anos de Dom Pedro II. Dom Pedro II assume a governança do país aos 16 anos, certo? Ele é extremamente novo, vai passar muitos e muitos anos no governo do Brasil e vai ser uma figura super emblemática. E aí, antes de discutir segundo reinado, a gente vai fazer umas questõezinhas para fixar o conhecimento sobre regência. E aí, vamos lá. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana, lembrando que os Estados Unidos se tornam independentes e estabelecem a sua república antes do Brasil. E isso serviu de inspiração, né? Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial: A. Instalação de um regime parlamentar. B. Realização de consultas populares. C. Instituição das bases. Indefinição das bases institucionais. D. Limitação das instâncias legislativas. E E. Radicalização das disputas eleitorais. E aí, basicamente, o que acontece nesse período é o seguinte: foi o que eu mencionei para vocês antes. O período inicial, principalmente, ele é marcado por uma disputa de poder absurda. E principalmente sobre a falta de um referencial. A gente tinha os grupos que consideravam que a monarquia deveria ser estabelecida, que o imperador deveria voltar, que a gente deveria estar em torno de uma figura pública. E tinha os liberais e outros determinados grupos que achavam que não, que cada um poderia se autogovernar, enfim. E basicamente o que acontece durante o período inicial é essa falta de uma figura pública que oriente o Brasil, certo? Então a gente vai ficar indefinido, vai ficar vagando por aí, e até um dos motivos para os liberais anteciparem o golpe da maioridade. E aí Dom Pedro, ele consegue, Dom Pedro II no caso, ele consegue lidar muito bem com essa divergência de ideias. E consegue oscilar muito bem com essas pessoas, de modo a conseguir se manter no poder. Então a gente vive como gabarito a letra C, porque o texto ele está falando exatamente de, para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa. Inclusive, dá o exemplo dos Estados Unidos, que tinha se tornado uma federação, uma república federativa, certo? E aí, bora para a próxima questão. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico, levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balanhada no Maranhão e a sabinara na Bahia. Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais a preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses anti-lusitanos, e agora nacionais do Prata, que foi também a questão que eu mencionei para vocês da região do sul do país, certo? A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser a mais preocupante para o governo central era de autonomia bélica local, que não é esse o caso,
coesão ideológica radical, que também não é esse o caso, liderança política situacionista, que é basicamente a favor do governo do Brasil, que também não era esse o motivo que preocupava, né? Produção econômica exportadora também não, e localização estratégica e geográfica estratégica. Bem, gente, lembra que no começo eu falei que o Brasil, quando entrou na Guerra da Cisplatina, no primeiro reinado, ele já havia perdido terras da região sul. Na Guerra da Cisplatina, ele perde mais algumas terras. Então, com a Guerra dos Farrapos, que envolve principalmente a região sul do Brasil, se o Brasil cedesse, eles perderiam mais uma região de um território mais ao sul. Então, a preocupação era principalmente essa, era de não podemos perder um dos nossos últimos territórios que restam na região sul, que no caso era o Rio Grande do Sul, toda essa região. E aí, a gente fica como gabarito de letra E e bora simbora discutir a última fase do Império. E aí vamos lá. Na ideia do segundo reinado, a gente já sabe, Dom Pedro assume com o golpe da maioridade influenciado pelos liberais. É, E aí aqui eu não vou me ater tanto à figura de Dom Pedro II, perdão, nem que eu falei errado, e toda a polêmica, a história que ele tem com o Brasil, mas mais aos fatos em si, certo? Aos anos, ao que aconteceu em cada ano e o que é importante para a gente. Então, em 1844, a gente tem uma lei que é muito importante, que é a Tarifa Alves Branco, e ela vem para tentar ajudar a regular um pouco o mercado interno brasileiro, taxando importações, certo? Então, ela vai taxar mais os produtos que são importados em relação aos produtos que são produzidos aqui, e isso vai tentar ser feito para favorecer mesmo o comércio brasileiro. Então, vou colocar aqui tarifa Alves Branco, certo? E aí, em 1846, a gente tem mais uma lei para integrar aquelas leis abolicionistas que a gente vem vendo e que eu mencionei para vocês que é importante saber. Então, a gente tem a lei que é feita por um. Eu não lembro se ele é ministro, mas ele é alguma coisa da Inglaterra. Mas ele vem diretamente do parlamento inglês para tentar, novamente, como aquilo que eu tinha dito, a Inglaterra não quer comercializar com o país abolicionista. E aí ou pelo menos quer fazer a parte dela em relação a isso, e aí não pense que é porque a Inglaterra era muito humanista, não entendia dos direitos humanos e não queria. Não, não é isso. É só porque não pegava bem para o país mesmo. E aí a gente tem aqui a lei Bill Aberdeen, certo? Bill Aberdeen, enfim. E ela prevê basicamente que o Brasil não pode mais importar escravos. A gente não pode mais ter navio negreiro. Ela não proíbe a comercialização no próprio território ou a escravidão em si, mas ela diz que a gente não pode mais importar escravos, certo? A gente não pode mais fazer o tráfico negreiro, que, como eu mencionei na aula passada, era muito lucrativo para o Brasil. Além de ser a nossa mão de obra, traficar escravos mesmo, esse comércio de escravos, ele era muito, muito lucrativo. Então, ele também fazia parte, infelizmente, né, de uma atividade econômica brasileira. E aí, essa lei ela foi tão séria que, para vocês verem como ela não era uma questão humanizada da Inglaterra. Ela só não queria que a gente adquirisse escravos mesmos. E aí, se ela soubesse que o Brasil tinha algum navio negreiro no Oceano Atlântico, aí eles afundavam o navio. Então, não importava muito o que acontecia com os escravos, a gente só não poderia fazer essa comercialização, né? Então, em 1848, a gente tem mais uma revolta no Brasil, que é a Revolução Praieira. Não é uma grande revolta e ela é feita pelo Partido da Praia, que se eu não me engano era pernambucano, certo? Reforçando aquilo que eu disse, que o Pernambuco ele vai ser um estado muito expressivo, né, nesse quesito, no quesito de reivindicações, de cobranças e tudo mais. E em 1850 a gente tem um ano muito importante porque a gente vai ter alguns acontecimentos. Então a gente tem a Lei de Terras, certo? E essa lei, ela basicamente dizia que, eita, Lei de Terras, a gente só poderia adquirir um novo lote de terra, ou uma nova terra, por meio da compra, né? E poucas pessoas no Brasil, a gente tem que pensar numa população que boa parte era de classe baixa, né? Aí não tinha condições de adquirir um lote de terra, então só poderia ser adquirido por meio da compra, certo? E aí isso só reforça o nosso caráter latifundiário.
O Brasil era um país de grande extensão de terra que foi dividido em capitanias hereditárias e essas capitanias em Marias que eram doadas por meio de uma carta de doação, né? E já eram grandes lotes de terra, então que foram herdados por algumas pessoas, certo? E aí esse ideário da Lei de Terras, ele reforça esse ideário latifundiário que o Brasil possui e reafirma isso, então é por isso que hoje em dia a gente passa por movimentos como a reforma agrária. Além dessa lei, outra lei muito importante, seguindo a ideia de leis abolicionistas, é a Lei Eusébio de Queiroz. E agora, finalmente, a gente vai ter uma lei que, de fato, vai surtir efeito sobre o movimento abolicionista, vai reforçar o movimento abolicionista. A Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico internacional, né? O tráfico transatlântico dos navios negreiros. Então, a gente, de fato, vai parar de importar escravos. E aí, é nesse momento que o gráfico que eu falei que tem no Boris Fausto, ele mostra uma queda crescente no número de africanos escravizados trazidos, né, de pessoas escravizadas trazidos de outro continente. E só que isso vai reforçar muito o mercado interno de escravos. Então, a gente vai ter os estados comercializando entre si essa mão de obra escrava, certo? Então, a pessoa escravizada ela vai ter muito valor e vai começar a ocorrer essa comercialização a nível dentro da colônia, né? E vai fazer muitas pessoas, muitos fazendeiros repensar esse quesito escravocrata, porque eles vão ver que a mão de obra deles vai estar muito dependente. Eles não vão poder mais importar, eles não têm mais tantos escravos assim para comercializar e o escravo não é eterno, né? Então, isso vai trazer muitos quesitos a serem repensados pelos fazendeiros, muito. Tanto que em determinado momento a gente vai ter a influência, né, e o estímulo à imigração para o Brasil para melhorar essa questão de mão de obra. Mas, enfim, essa é a primeira lei que vai de fato surtir efeito. E aí, em 1864, a gente vai ter o que vai ser, né, dos grandes feitos de Dom Pedro II e até mesmo um dos motivos da sua queda, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai tem muitos motivos, tem muitas nuances e muitas visões, certo? Mas envolve Paraguai, Uruguai, Argentina e Paraguai e Brasil, né? Perdão. E a gente vai ter o Paraguai contra a Tríplice Aliança, que é Argentina, Uruguai e Brasil, certo? Vai ter uma questão de disputa de poder no Uruguai, uma disputa política que um grupo era apoiado por Solano Lopes, né? Presidente, que era a figura pública do Paraguai, e outro grupo político do Uruguai era apoiado pelo Brasil, que no caso por Dom Pedro II, e isso vai gerar uma disputa de poder lá, vai gerar uma disputa de poder por território, vai gerar muitas disputas políticas e vai ser uma guerra horrorosa para toda a América do Sul. O Paraguai termina devastado, ele perde um grande contingente populacional de homens, né? Ele perde muitos territórios, tanto para o Brasil quanto para o Uruguai e para a Argentina. E aí o que acontece é que isso é muito ruim para Dom Pedro II, porque ele perde muito dinheiro, certo? Ele gasta muito mais do que o que ele realmente tem, a custo de trazer uma visibilidade para o Brasil como realmente o detentor de poder da América do Sul, certo? Então a gente se torna uma potência na América do Sul, mas a gente tem muitos custos com essa guerra. E aí um dos fatores importantes dessa guerra é o fortalecimento do Exército Nacional, certo? O surgimento do exército, no caso, o fortalecimento, mas que isso vai se voltar contra Dom Pedro. A gente vai ter a insatisfação dos fazendeiros, porque os fazendeiros não queriam ir para a guerra, não queriam mandar os seus filhos. Então, quem ia eram os seus escravos e era recrutamento obrigatório, certo? Você era obrigado a ceder os seus escravos para a coroa e para o imperador, perdão. E aí isso vai gerar uma certa insatisfação. Isso era um acordo feito com os escravos, e quando eles voltassem, seriam eles e a família deles libertos. Mas quando eles voltavam, quando eles conseguiam voltar, além deles, ninguém mais era liberto, então gera uma insatisfação com eles. Então, Dom Pedro II, ele arranja muitas inimizades a troco de ganhar uma guerra que lhe custou muito dinheiro também. Então, é uma guerra bem polêmica por muitos fatores sociais, econômicos e principalmente em quesito de governo, porque esse vai ser um dos motivos da ruína de Dom Pedro II. E aí vamos fazer umas questõezinhas antes de terminar a discussão sobre Segundo Império, tá? E essa questão é bem recente, ó. E aí vamos lá.
O voluntário. Quem não sabe o efeito produzido à beira do rio pela notícia da declaração da guerra entre Brasil e Paraguai. Nas classes mais favorecidas da fortuna, nas cidades principalmente, o entusiasmo foi grande e duradouro. Mas entre o povo miúdo, o medo do recrutamento para o voluntário da pátria foi tão intenso que muitos tapuios se meteram pelas matas e pelas cabeceiras dos rios e ali viveram como animais bravos sujeitos a toda espécie de privação. Coisa terrível que era então o recrutamento. Esse meio violento de preencher os quadros do exército era o tempo da guerra posto em prática com barbaridade e tirania, indignas de um povo que pretende foros de civilizado. Suplícios tremendos eram infligidos ao que, fugindo a uma obrigação não compreendida, ousavam preferir a paz do trabalho, o sossego do lar, a aventura de se deixarem cortar em postos na defesa das estâncias rio-grandenses e das aldeolas do Mato Grosso. Para descrever de modo como indígenas e ribeirinhos eram recrutados para lutarem como voluntários da pátria, o texto de inglês de Souza, e aí ele vai trazer algumas alternativas para a gente, mas esse trecho é para mostrar como que eram os supostos voluntários da pátria, que de voluntários não tinha nada, era um recrutamento obrigatório, e enfim, eram feitas várias promessas que nenhuma era cumprida. Mas aí vamos lá. A. Enfatiza a capacidade de resiliência dos tapuios, que não, né? B. Põe em evidência a brutalidade do alistamento compulsório, que é exatamente isso que a gente está discutindo. C. Ironiza a importância atribuída à guerra pelas elites da época, que não era uma ironização da importância, mas é só de que não queriam morrer, e nesse texto não traz tanto uma visão da elite em si, né? D. Relativiza a prevalência da disputa bélica sobre a natureza pacífica, também não, e critica a incompreensão da população acerca das motivações do conflito. Não é que a incompreensão da população acerca da motivação, mas acerca do recrutamento que era feito, né? Então, também não. Bora para a próxima questão. Durante os anos de 1854 a 1855, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, 1854 ou 1855, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen, que era aquela lei que eu falei para vocês que proibia o tráfico de africanos, né? O tráfico transatlântico. E o governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Os velhos hábitos de comercializar escravos, que a gente viu que ainda vai perdurar por um tempo. As seções diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em estabelecer jurisdição conciliadora, que não é isso, né? Compartilhar negócios marítimos, que também não é. Fomentar políticas higienistas, que ainda não. Manter a proibição comercial, que é exatamente isso, eles querem manter. O texto fala que o Brasil está tentando aumentar a pressão para revogar a lei Bill-Aberdeen e o governo britânico não revoga, porque eles temiam, né, que sem uma lei que substituísse, o Brasil voltasse aos velhos hábitos de comercializar os africanos. E aí, então, eles querem manter essa proibição comercial. Proibir o negócio familiar, que também não é isso. Bora para a próxima questão. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os súditos que a Assembleia Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Então, aqui a gente tem o ano de 1850, a nossa conhecida Lei de Terras, certo? Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na mercantilização do trabalho livre, que isso não ocorreu, a gente ainda vai ter escravidão por muito tempo, retração das fronteiras agrícolas, também não ocorre, demarcação dos territórios indígenas, essa é uma pauta muito, muito recente, certo? Concentração da propriedade fundiária, que foi exatamente o que eu discuti com vocês. A lei de terras, ela vai propiciar ainda mais a concentração fundiária que já existia no Brasil, que é essa concentração de grandes lotes de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, a gente tem uma pequena parte da população que vai ter grandes e grandes extensões de terra, enquanto determinada parcela da população não possui absolutamente nada. E a expropriação de comunidades quilombolas, que também não. E aí, para finalizar, vamos discutir aqui mais algumas datas do Segundo Reinado e fazer mais uma questãozinha para terminar. Em 1871, seguindo as leis abolicionistas que estavam sendo
votadas e estabelecidas em 1861, a gente tem a Lei do Ventre Livre. E essa lei propõe que todo filho, né, todo novo nascido de uma escrava, ele seria automaticamente livre. Essas leis, elas são leis para tapar buraco, enquanto a Lei Áurea vem, certo? Porque se eu sou uma escrava e o meu filho vai nascer livre, mas ele ainda depende de mim para existir, ele vai continuar na senzala. E ele vai continuar submetido ao mesmo regime que eu vivo. Então, ele até poderia ser livre e não ser obrigado a ser escravo, mas na prática isso não tinha tanta eficácia, certo? Em 1885, a gente tem a Lei dos Sexagenários, que é uma lei que ela prevê que escravos maiores de 60 anos, eles seriam considerados libertos. Só que também é uma lei meio sem sentido, porque a gente tem que a média de expectativa de vida de um escravo era de 30 anos. Então a gente está falando que escravos acima de 60 anos é que se tornariam livres. E você acima de 60 anos, com uma vida de escravo desde então, você conseguiria sustento como? Se você realmente chegasse a 60 anos. Como é que você conseguiria existir a partir daí? Tá entendendo? Então, era muito difícil um escravo chegar aos 60 anos e quando ele chegasse, como é que ele iria existir fora da senzala? Certo? Então, ela também é uma lei um pouco controversa. Mas em 1808 a gente tem a lei assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que é a Lei Áurea, que é a lei de libertação dos escravos. Tem uma frase que alguém fala para a princesa Isabel, que eu não tô lembrando agora, que basicamente assim, que ela tá assinando a carta de liberação de escravos e perdendo o trono, porque seria inviável Dom Pedro II, seu pai, continuar sendo imperador do Brasil após assinar essa lei, por muitos fatores, né? Mas aí, em 1839, a gente tem finalmente, então, a promulgação, né? A promulgação, não, perdão, a proclamação da República. Eu já estava pensando aqui na Constituição, que vem depois. Mas a gente vai ter finalmente a proclamação da República, feita pelos militares. E é o que acontece é que Dom Pedro, ele vai ser uma pessoa que vai gerar muita insatisfação em muitos ramos da sociedade. Então, por exemplo, Dom Pedro, ele vai entrar numa disputa com a Igreja Católica, certo? Que toda bula papal que chegava, que era o que regia a Igreja Católica no Brasil, toda bula papal que chegasse só era aprovada mediante é, passagem por Dom Pedro. Então, o que a Igreja Católica deveria ser o órgão máximo, ela vai deixar de ser no Brasil. Isso vai trazer descontentamento para as ordens religiosas. Então, ele vai desaprovar. Aí, Dom Pedro II, ele integrava a maçonaria. E uma das bulas papais mostrava que a proibição dos maçons. E aí, Dom Pedro vai contra essa bula papal. E aí, enfim, ele cria todo um descontentamento com a igreja. Isso vai trazer problema para ele. Ele vai criar problemas com os fazendeiros, porque quando a sua filha, a princesa Isabel, promulga a Lei Áurea, ela faz com que os fazendeiros, primeiro, percam a sua mão de obra. E segundo, eles dizem que eles deveriam receber uma suposta indenização por conta dessa perda da sua mão de obra. E o Estado não vai dar uma indenização por eles terem perdido essa mão de obra. Então, os fazendeiros ficam insatisfeitos. Dom Pedro gerou insatisfação com o exército, porque o exército foi responsável pela vitória de Dom Pedro sobre a Guerra do Paraguai, e quando eles voltam, eles não têm prestígio nenhum perante Dom Pedro. Então, gera essa insatisfação e gera a insatisfação com os escravos, né? Porque havia sido prometido que os escravos que voltassem da guerra, eles teriam seus familiares libertos. Eu coloquei até algumas questões na lista que vocês vão receber sobre isso. E quando eles voltaram da guerra, eles não tiveram seus familiares libertos. Então, isso gera insatisfação, ou seja, Dom Pedro perde apoio de todos os lados. Dom Pedro é exilado em Lisboa, certo? Junto com sua família. E os militares assumem o poder, iniciando a longa fase de república que a gente tem até os dias de hoje. Combinado? E bora fazer uma questãozinha para encerrar isso. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarado extinto desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada do Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67º ano da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o abandono das propostas de imigração, não. O fracasso do trabalho compulsório, também não. Manifestação do altruísmo britânico, que foi aquela questão que a gente discutiu, que também não. A afirmação da benevolência da corte, como se Dom Pedro e ela estivessem promulgando uma lei porque eles são bons e não queriam mais escravos, que também não. Persistência da campanha abolicionista, que é exatamente o motivo da promulgação da lei. A gente tem que, durante esse processo, existiram alguns abolicionistas muito importantes, que é o caso de Luiz Gama, que foi advogado responsável por conseguir a alforria de muitos escravos. Tem um filme sobre ele muito bom, acho que é no Globoplay, se eu não me engano. E Joaquim Nabuco também são nomes que vão ser referenciados em algumas questões sobre a abolição. Lembrando que eu fiz poucas questões aqui com você, tem mais questões na lista, certo? Eu me detive a fazer questões do Enem com vocês para vocês verem como tem caído nos últimos anos, certo? E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham dado para revisar um pouquinho sobre o Império. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Bons estudos e até uma próxima revisão.